E aí, pessoas, Tiago aqui. Hoje nós vamos dar uma olhada rapidinho em outros livros, cumprindo a promessa de cada primeiro dia do mês receber um vídeo novo de conteúdo diferente a respeito de algum dos temas: design, educação, quadrinhos e alguma coisa além. Bora dar uma olhada. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho dos grandes livros do design escritos por estrangeiros nas suas respectivas áreas, mas em contrapartida estão todos em português do Brasil traduzidos, então vale a pena dar uma conferida neles. A maioria dos livros apareceram em editais de mestrado da área, tá? Então fica aí como recomendação para quem quiser ler a respeito e se preparar para provas de mestrado e doutorado de design. Vale a pena conferir, fica algum tempo, tipo assim, uns 2 ou 3 anos estudando isso, para poder concorrer a uma boa vaga de mestrado e doutorado na área do design, que isso daqui faz diferença. Beleza? Então vamos lá. Objetos de Desejo é um livro muito interessante, fala da história do design, como é que o design fez produtos muito bem-vindos para a indústria e como é que a diferenciação visual e técnica deles, né, tanto no processo de apresentação quanto no processo construtivo, moldaram o consumo da população em relação aos itens que a indústria produzia. Até porque, tecnicamente falando, toda a indústria vai querer baratear a produção para vender mais e nesse volume de vendas aumentar o lucro, porque, querendo ou não, estará fazendo esses itens se tornarem cada vez mais acessíveis. Mas a questão não é essa, a questão é, eu tenho um ponto crucial da indústria, é a padronização. E quanto mais padronizado e mais indústrias existem produzindo os mesmos itens, mais semelhantes eles serão. E aí é que entra o design, como uma forma de diferenciar esses produtos. Por isso esse livro, como fator histórico, desde 1750, ou seja, bem na primeira Revolução Industrial, e foi seguindo até 1960, 1980, que foi construindo uma série de referencial histórico para falar como a indústria modificou o consumo da população em relação aos itens produzidos por ela mesma. Vale a leitura. É um livro fantástico, eu li só uma vez, tem que ler de novo para lembrar de alguns outros itens que podem estar falhando, mas não vou fazer isso por enquanto. Mas a leitura é muito boa, muito bem-vinda. O livro seguinte é de um alemão, Bernhard Lobach. Ele foi produzido um pouquinho antes dos anos 2000, mais ou menos ali década de 90, e chegou aqui no Brasil nos anos 2000, por aí. E o livro fala de uma série de itens, situações do design, de uma maneira geral, na questão da cultura material. Design, querendo ou não, tem relação com cultura material. E a cultura material é um processo natural da cultura, das culturas humanas, da cultura, principalmente da cultura industrial. E a cultura industrial tende a levar a itens de destaque, e aí eu tenho itens específicos que levam a status social, e aí exige muito dinheiro, muito recurso, uma influência muito grande do capital, da mesma forma que se tornam objetos de muito apego e apelo. Só que quanto mais acessível se torna esses objetos, mais semelhantes eles se tornam. E isso é uma coisa que o Lobach fala no livro dele, que é: eu preciso diferenciar esses objetos, tanto na produção quanto na questão de divulgação. E para isso eu preciso definir os itens que fazem esses objetos se tornarem relevantes e importantes para os consumidores. Vale a pena dar uma lida por questões teóricas, muito mais teóricas do que outra coisa. Gibbon Zip é um dos grandes autores, um dos caras assim que mais fala de design no mundo. Foi traduzido pela Blucher. Eu ainda não consegui ler esse livro, mas aparece também nos editais de mestrado e doutorado de design. Gestão do design. Esse livro aqui é controverso. Eu parei para ler e falo, é um porre. Esse livro é muito chato, o linguajar técnico dele é focado na galera de administração, o que é bom por um lado, porque faz o pessoal do design entender um pouquinho mais da administração, mas em compensação é um livro pensado e focado para gestores e administradores de projetos de design. Então um designer novato no início de carreira não vai entender esse livro da forma como tem que ser lido. E é um dos mais básicos que existe, só que é muito chato de ser lido. É muito cansativo. E aí eu fico com o pé atrás da recomendação desse livro. Já apareceu em editais? Já apareceu em editais. Só apareceu uma ou outra vez, não muita coisa. Então prefiro colocar aí como recomendação temporária, esporádica. Quer ler? Leia, mas não vá com afinco. Tá? Fica aí nesse ponto assim. Leia porque é importante. Extraia dele apenas duas coisas: design local ou design global. Porque não vai falar muito mais do que isso. E vai dar uma série de exemplos. A versão brasileira tem uma série de empresas que fazem design. E aí no início de cada capítulo tem um
caso específico de uma empresa brasileira. Nesse ponto, sim, o livro você pode ler só pelos casos específicos de empresas que vale a pena pela leitura. Nesse ponto, eu bato palma para a versão brasileira. Fez um ótimo trabalho de localização. O Burdeck tem um livro fantástico do trabalho de design. Até onde eu soube, que eu não consegui ler ainda, eu quero parar para ler, só que esse livro é um calhamaço, tem umas quase 700, 800 páginas de puro conteúdo de design, mas ele vem também pelo lado histórico, como um outro livro passado que eu falei também tem. A parte bacana desse livro, o quesito técnico dele, aí entra a questão que eu soube, não posso confirmar porque não li, então tem que verificar com outros professores que já leram sobre isso. Parece que esse livro foi a tese de doutorado do Burdeck, não dou certeza. Por ter sido ou inspirado ou originado numa tese de doutorado, tem um conteúdo técnico que faz diferença sim. Trabalho de doutorado, trabalho de pesquisa histórica, trabalho de pesquisa local do design. E aí sim, definição do que é design e uma série de outras coisas, que eu acredito que ele vai esbarrar em alguma coisa desse tipo, vai ser importante e interessante deixar como recomendação. Se quiser começar a ler, começa por esse cara aqui. Todos os livros que vão aparecer no trabalho, nesse vídeo, é melhor começar por esse cara daqui, porque ele vai dar um apanhado geral. E aí, tá gostando do vídeo? Se não estiver gostando, acho bom dar uma olhada aí nas oportunidades, porque, cara, depois desse livro de gestão, todos os outros são mais importantes do que você imagina. Todos eles, tirando de gestão, todos eles caem em editais de mestrado e doutorado das universidades públicas no Brasil e, inclusive, em algumas universidades particulares. Então, fica atento aí, porque tem mais livro daí pela frente e vale a pena ficar de olho, tá? Se não vale o like, pô, por que não vale seu like? Cara, tô dando uma informação importantíssima. Dá um likezinho aí, dá um joinha. Introduções aos materiais e processos vai cair num ponto onde o design como prática de engenharia, auxiliar, complementar, da engenharia. Esse livro, eu não lembro se esse livro aparece na Federal do Rio Grande do Sul ou na PUC do Rio Grande do Sul. Em contrapartida aparece. Então fica aí como recomendação, por existir menção dele em editais de mestrado e doutorado. Interação de design, esse aqui é bacana, eu li a versão americana dele, eu vi a versão em inglês, e o livro não é tão difícil assim não, o linguajar é até fácil. Só que a grande sacada dele é a quantidade de exemplos que tem, fazendo o design como uma prática entre uso, o X e o Y, que existe aqui dentro, mas ele vai além e fala que eu preciso também do aparato físico, de um pouco de ergonomia, de um pouco de disposição das informações, do conteúdo físico, para fazer os objetos digitais se tornarem mais aceitáveis, mais interessantes para o usuário. E aí esses caras fazem um estudo de diversos casos, inclusive, se eu não estou errado, ele fala um pouco do Nintendo Wii, como é que o controle do Nintendo Wii foi muito bem trabalhado para fazer a interação homem-máquina se tornar mais fácil, mais intuitiva, mais agradável. E ele também coloca outros exemplos de outros casos que não foi tão bem feita essa interação e quais foram os problemas que acabaram causando. E aí tem diversas soluções aqui no meio do caminho, bem bacana. Esse livro aqui me deixou bem surpreso pela quantidade de exemplos práticos, bem do dia a dia. Produto comercial, produto focado em um determinado nicho que deu certo e outros que deram errado e como é que solucionaram esses problemas. De novo, outro livro de materiais e design. Esse também aparece lá no Rio Grande do Sul, em editais do Rio Grande do Sul. Não necessariamente vai ser algo que, oh, nossa, é maravilhoso e tal. Que design muitas vezes acaba esbarrando na engenharia. E aí se eu tenho uma solução muito focada, muito diretiva ou direta, ele acaba se tornando um design como engenharia. E, no entanto, a gente precisa entender que um design de produto tem que passar por itens e materiais. Quais são os itens que eu quero criar e quais são os materiais disponíveis para criar aqueles itens. E quando eu tenho a engenharia, design como engenharia, acontece esse tipo de interação de produção. Literalmente isso, produção de coisas, itens, do dia a dia e de situações específicas para solucionar problemas. Design, na prática, é solucionar problema, cara. Então tem que achar solução, tem que achar resposta, tem que achar resultado para problemas específicos. E aí é uma coisa que eu deixo claro para a galera. Materiais e design pode não ter relação direta, mas sim tem. Muita gente do design não gosta de engenharia, acha que tem que ser arte. Tudo bem que seja, até porque engenharia sem arte fica feio. E design demais com arte também se torna item exclusivo e tá, tudo bem, é restritivo. Então não vai solucionar o problema. Eu tenho que estar aí numa intermediária entre alguma coisa de arte para ficar diferente dos concorrentes
e as coisas boas e úteis que a engenharia cria e que a gente consegue mostrar ao mercado consumidor como grandes soluções de problemas. Vale a pena ler pelo conteúdo de engenharia. E um dos livros mais fantásticos que tem, fala de projeto de produto, é um livro de administração também, como gestão de design, mas pensado e escrito por um designer que tem noção do que é a projetação de itens, projetação de produtos físicos e como é que determinadas escolhas, como é que as etapas construtivas dos produtos são tão importantes quanto idealizar e desenhar o produto físico tecnicamente. Esse livro também caía na prova de mestrado da ESD. Vale a pena ler pelo conteúdo técnico exploratório que ele cria, que ele estipula e define ali numa sequência lógica para fazer o trabalho se tornar viável nos projetos de design. Só que existe um detalhe, esse livro aqui também fala um pouco com o pessoal da engenharia, principalmente indústria, onde cai necessariamente o trabalho do designer de produtos. Mas pode ser usado para design gráfico, pode ser usado para design digital e outras funções que acabam surgindo no decorrer e na evolução da carreira. E aí, tá gostando do conteúdo? Então, seguinte, não são poucos livros, muitos deles são até inesperadamente bem conhecidos, porque são pedidos nas graduações de design, as grandes e importantes graduações de design que existem pelo país, a maioria livro estrangeiro, se não todos, a maioria, com exceção de um ou outro que pode aparecer num vídeo futuro. Acredito que esses livros aí são uma forma de mostrar um caminho da evolução dos documentos históricos que diversos autores, diversos ex-professores e produtores internacionais de design fizeram com o passar do tempo e mostraram, ó, tipo assim, existe conteúdo, dá para trabalhar design e estipular aí os livros básicos da carreira do estudo de design que precisa ser sempre ressaltado para as novas gerações. Vai ser fácil ler? Não, não vai. Eu passei todas as versões em português do Brasil. Em contrapartida, é um texto denso, tem muito conteúdo, vem desde 1700 até 2000, 2010, por aí, 2016, se for considerar um dos livros que eu falei como sendo exemplo do que o projeto do Wii foi, e segue em frente. Vai seguir aí pelo conteúdo que interessa e que faz diferença na hora de estudar para design. Pode não ser acessível, tão facilmente acessível para uma galera grande que precisa estudar. Pode não ser uma leitura fácil para uma boa parcela, porque não tem tempo, não tem conhecimento, não tem estrutura de espaço e disponibilidade de tempo para fazer essa leitura, mas, por favor, dedique-se. Dedique-se a pelo menos um desses livros, uns dois aí, para entender o que é design, porque todos eles esbarram de um jeito ou de outro nessa questão do design em geral. Então, ficam essas recomendações dos livros e, acima de tudo, foco. Foco e foco. Aonde? Na solução. Desenvolva o projeto para uma determinada solução e não a solução para um determinado projeto. Há uma grande diferença na ordem dos fatores. Até o próximo.